Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h04. Grande abraço para você, sintonizado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando o CBN Esportes dessa quarta-feira, 19 de julho de 2023. Vamos juntos até meio-dia, trazendo muitas informações sobre o time do seu coração e também sobre o mundo do esporte. Já vamos com os primeiros destaques do dia. Começamos com o futebol feminino, porque a Copa do Mundo Feminina começa amanhã e neste ano a competição será disputada em 2 países, Austrália e Nova Zelândia. A competição acontece entre os dias 20 de julho e 20 de agosto. O jogo de abertura será entre Nova Zelândia e Noruega pelo Grupo A. Essa partida começa às 4 horas da manhã pelo horário de Brasília e às 7 horas teremos Austrália e Irlanda pelo Grupo B. E também teremos a partida entre Nigéria e Canadá às 11h30 da noite também pelo Grupo B. O Brasil estreia no dia 24, próxima segunda-feira, contra o Panamá. Anote aí, às 8 horas da manhã tem Brasil em campo pela Copa do Mundo. E agora o destaque do Guarani, que entra em campo nesta quarta-feira, chegando com o Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. Em palco da Copa do Mundo no Brasil, o Guarani enfrenta o ABC na Arena das Dunas às 9h30 da noite. O técnico Humberto Louser busca sua primeira vitória como treinador da equipe, jogando fora de casa. A novidade deve estar no gol. Douglas Borges deve ser o titular com a lesão de Pegoraro. E através da sua página oficial nas redes sociais, Twitter e também no Facebook, a URT confirmou o empréstimo do atacante Robinho ao Guarani até o final do ano. Obrigado, Lupe. Daqui a pouco todas as informações do Guarani. E vamos falar agora de surf, porque Gabriel Medina está eliminado da semifinal do circuito mundial, nona etapa do circuito da WSL. Ele perdeu nesta manhã para o australiano Ethan Wingling, o que está classificado para a final. O Ethan vai à grande decisão, Medina para no meio do caminho. Por outro lado, Felipe Toledo derrotou o japonês Kanoa Igarashi e garantiu vaga na decisão para enfrentar justamente o algoz de Gabriel Medina. E os destaques dos times de São Paulo, chegando com Gabriel Dudziak. O Corinthians venceu o Universitário do Peru novamente e está nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, o Alvinegro bateu a equipe da casa em Lima por 2-1, em jogo marcado por clima hostil antes e durante a bola rolando. Os demais grandes do estado se preparam para a rodada do fim de semana no Brasileirão. No sábado, o Palmeiras enfrenta o Fortaleza e o São Paulo vai encarar o Cuiabá, enquanto no domingo o Santos joga contra o líder Botafogo. Inter Miami, um dos proprietários do clube, o astro inglês David Beckham, confirmou que Lionel Messi deve estrear nesta sexta-feira pelo clube norte-americano. A partida será contra o Cruz Azul do México pela Copa das Ligas. No entanto, a titularidade do argentino nessa partida não está garantida. O Inter Miami é comandado pelo compatriota de Messi, Tata Martino. A Ponte Preta esteve em campo ontem contra o Juventude, 0-0 no Majestoso. Destaque da Macaca, Antônio Lupi. E não venceu, ficou no empate em 0-0 com o time gaúcho, segundo jogo seguido em casa da Ponte, 6 pontos disputados e apenas um somado, que foi esse contra a Juventude ontem à noite, em um jogo fraco tecnicamente. O técnico Felipe Moreira daqui a pouco vai explicar o porquê não utilizou o atacante André, que foi titular contra o Tombense na última partida da Série B, e fala também sobre a falta de pontaria dos atacantes da Macaca. Tempo para lamentar esse empate é bem curto, até porque sexta-feira a Macaca entra em campo contra o CRB no estádio Rei Pelé, em Alagoas. Mundial de Esportes Aquáticos, a brasileira Ingrid Oliveira não foi bem na final dos saltos ornamentais que está sendo disputado no Japão, em Fukuoka. A saltadora foi mal na plataforma de 10 metros e ficou apenas a 12ª colocação. Porém, ela está classificada para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Ele está chegando com os primeiros destaques, Fábio Scheib. Muito bom dia para você, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. O Botafogo entra em campo nesta noite para carimbar vaga nas oitavas de final
da Copa Sul-Americana. O Glorioso enfrenta o Patronato da Argentina às 7 horas da noite no estádio Newton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. No jogo de ida na semana passada, o time carioca venceu por 2-0 na Argentina e abriu grande vantagem. O Botafogo vai entrar com um time totalmente reserva hoje. Destaque para o goleiro Gatito Fernandes, que não joga há quase um ano devido a uma contusão e volta hoje à meta alvinegra no lugar de Lucas Perry. O treinador Bruno Lage, contratado para o lugar de Luiz Castro, ainda não tem situação regularizada e ainda não vai estrear. O Patronato é o 12º colocado na segunda divisão da Argentina, viu, Julio? Maravilha, Fábio, obrigado pelos destaques. E agora a opinião do CBN Esportes com Carlos e Eduardo Freitas. Tudo bem, Carlão? Bom dia para você. Tudo tranquilo, Júlio. Bom dia a você, bom dia ao ouvinte CBN. E o destaque do Lupe foi perfeito. Uma partida fraca que a Ponte fez contra o Juventude, um empate em 0-0, a segunda partida sem gols por parte do time pontepretano. E que tem muitas dificuldades na criação das jogadas, na conclusão das jogadas. Ofensivamente, a Ponte vive um momento muito ruim, sem ideias de jogo, sem articulação, sem triangulação. Por outro lado, defensivamente, a equipe está bem organizada, mas é um problema gigante, o problema ofensivo da Ponte. Se não resolver a tempo, a Macaca corre sério risco de rebaixamento. Por outro lado, temos o Guarani hoje, com uma boa possibilidade de vitória sobre o ABC, até porque o jogo vai ser na Arena das Dunas e o Guarani com uma base bem montada pelo técnico Humberto Louser. Fica a expectativa do Bugrão salvar a lavoura campineira nesta 18ª rodada da Série B. Boa, Carlão. Estamos no ar com o CBN Esportes desta quarta-feira. Você manda sua mensagem pelo WhatsApp 991869070. 991869070. CBN Esportes tem a participação de Antônio Lupe, Carlos, Eduardo Freitas, Fábio Scheibe, trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e, claro, a coordenação de stream é dele, Daniel França. Agora são 11h11. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. A PUC Campinas está fazendo o futuro. Ela globalizou seu nome ao ser eleita uma das melhores universidades do mundo. Com Mescla, Escritório de Talentos e Carreiras, Observatório PUC Campinas e MIT, oferece um ambiente à frente do nosso tempo. Além de mais de 200 cursos, entre graduação, atualização, pós, mestrado e doutorado, que já formaram mais de 200 mil alunos. Quer viver esse futuro? Acesse puc-campinas.edu.br/futuro. PUC Campinas, aqui se faz o futuro. Trânsito. Vamos com informações do trânsito aqui nas ruas e avenidas de Campinas. Thaís Azevedo está chegando com todas as informações. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia mais uma vez aos ouvintes da CBN. Motorista que segue pela Avenida Norte-Sul tem situação ainda complicada sentido Taquaral, desde a Rua Nuporanga até a Avenida Urzimbo Maia, por conta de obras naquele trecho. No sentido Guarani, motorista vai fazendo um bom caminho. A Avenida Urzimbo Maia tem trânsito carregado pela pista da direita, sentido centro, na chegada à Rua Coronel Quirino. No sentido Norte-Sul, o motorista perde tempo na saída da Avenida Anchieta. A Rua Jorge Miranda tem trânsito fluindo bem pela
pelas duas pistas, seguindo ali pela Avenida Senador Saraiva, lentidão pela pista da direita, desde a Rua Jorge Miranda até a Avenida Campos Sales, e pela pista da esquerda, na chegada à Avenida Moraes Salles. Júlio. Obrigado, Thaís. Essas foram as informações do trânsito, agora são 11h14. Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes Móbil para seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Móbil. Tá chegando a feijoada do Giovanetti, que neste ano apoiará a ABID, a PAI, Associação Pestalozzi, Mãe Maria Rosa e Maternidade de Campinas. É sua oportunidade de fazer o bem enquanto aproveita nosso delicioso Open Food e Open Bar. Garanta seu convite. Para mais informações, siga nossas redes sociais. Giovanetti, historicamente, o melhor. Aprecie com moderação. Prepare-se para o maior show de máquinas e equipamentos do Brasil. A maior e mais completa experiência em construção. Brasil Equipo Show. De 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas, na Rede Eventos em Jaguariúna. O evento que vai reunir os mais incríveis destaques da construção. Máquinas, equipamentos, além de peças, serviços e as mais recentes e modernas tecnologias. Brasil Equipo Show. O maior show de máquinas. Entrada gratuita. Participe. Quer saber mais? Acesse bishow.com.br. CBN Esportes Campinas. Onze horas 15 minutos, CBN Esportes dessa quarta-feira. Claro que a gente ia falar muito sobre a dupla campineira, projetando o jogo do Guarani, repercutindo o jogo da Ponte ontem, mas tivemos também jogos pela Sul-Americana ontem. Corinthians esteve em campo, conseguiu um resultado importante em um jogo cheio de roteiros. A gente fala sobre o Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, agora com Gabriel Dudziak. Em Lima, no Peru, o Corinthians viveu horas de apreensão antes de a bola rolar contra o Universitário no segundo jogo dos playoffs para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Isso porque a polícia peruana temia que o ônibus do Corinthians fosse apedrejado no caminho para o estádio. O clube brasileiro até ponderou a ida ou não ao jogo, mas optou por atuar e não teve problemas para chegar. Dentro de campo, no primeiro tempo, só o Universitário atacou com perigo, mas o 0-0 se mantinha no placar, um resultado que garantia o Corinthians nas oitavas. No segundo tempo, a situação era parecida, até que aos 23 minutos, Maicon aproveitou o contragolpe e fez 1-0 para o Corinthians. O Universitário empatou pouco depois, com Flores em cobrança de pênalti, mas ainda precisava de mais um gol. A pressão, no entanto, não funcionou e o Corinthians aproveitou o novo contragolpe, agora com o jovem Rian, para fazer o 2-1 aos 46 minutos do segundo tempo. Na comemoração, houve uma grande confusão entre os atletas dos dois times e 4 jogadores que estavam em campo foram expulsos. A partida ainda teve mais 4 minutos disputados e o Corinthians se aguentou até o apito final, conseguindo a classificação às oitavas da Copa Sul-Americana para encarar o argentino Newell's Old Boys. Após outro triunfo com um time formado essencialmente por garotos, o técnico Vanderlei Luxemburgo voltou a defender a escolha da comissão para a Sul-Americana. Uma oportunidade para os jovens que não jogavam uma competição internacional. Mesclamos e fizemos 2 equipes, uma para uma competição, outra para outra, e saiu bem. Os demais grandes de São Paulo se preparam para os duelos do fim de semana, válidos pela 16ª rodada do Brasileirão. Depois da derrota para o São Paulo por goleada, o Santos voltou aos trabalhos nesta terça, iniciando os treinos específicos para enfrentar o líder do campeonato, Botafogo, no domingo, às 4 horas da tarde. A partida será disputada na Vila Belmiro com portões fechados. O Peixe terá os retornos de Fernandes e do próprio técnico Paulo Turra, que estavam suspensos. O clube também tenta regularizar o volante Jean Lucas, que foi contratado na semana passada. O São Paulo se reapresenta nesta quarta, visando ao duelo contra o Cuiabá no sábado, no Mato Grosso. Existe a expectativa pela presença do zagueiro Lucas Beraldo nas atividades, após ele se recuperar de lesão no tornozelo. O Palmeiras também volta a treinar nesta quarta. O Alviverde encara o Fortaleza no sábado no estádio Allianz Parque, buscando o fim da sequência de 5 jogos sem vitória no Brasileirão. Poupados contra o Inter, Rony e Dudu devem voltar ao time titular. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Me gostou muito escutar Luxemburgo falando espanhol, Carlão. Espetacular. Eu fui até o ano... uma figura. Sem dúvida alguma. Eu fui até o ano de 2005, 2006, quando ele estava no Real Madrid. E à época ele teve algumas dificuldades, né, para conversar com a imprensa espanhola. Eu acho que até o Luxemburgo disse, certa feita, que o que atrapalhou também a trajetória dele lá no Clube Merengue foi aí o espanhol
não tão abastado, né? Mas ontem ele desfilou categoria na hora de dar entrevistas. Ô, Júlio, é brincar um pouquinho, mas, cara, que mais um episódio lamentável envolvendo aí o futebol sul-americano. E aí eu coloco a Conmebol nesta seara, né? Que eu tenho dito aqui que a Conmebol é a entidade da impunidade. Enquanto não houver uma punição severa com relação a estes atos racistas, né? Neste caso universitário, mas já tivemos jogos na Argentina, jogos no Uruguai, confrontos contra bolivianos em outro momento, né? Do Tinga nos tempos de Cruzeiro. Então infelizmente estamos recheados destes episódios, mas nojento. Eu estou lendo aqui uma matéria que o Matheus Bidu colocou no Instagram dele e o pessoal respondendo, muitos peruanos ofendendo o jogador, que é aqui nosso, né, da base do Guarani. Realmente lamentável, é um episódio triste do futebol sul-americano e infelizmente está se tornando corriqueiro, né? Todo jogo, seja de Copa Sul-Americana, seja de Copa Libertadores, acontece um episódio desse ou dentro do campo ou fora dele. Lamentável, enquanto houver a impunidade, isto infelizmente vai ser frequente. Até me parece um pouco de falta de consciência social e de classe e até de raça ali, né, dos peruanos, né, porque muitos peruanos têm descendência indígena, né, então me parece uma consciência até desses torcedores que ontem, desde gestos racistas a gestos nazistas, proporcionaram cenas lamentáveis ali nas arquibancadas, antes, durante e depois do jogo. Eu acho que também não é o caminho, né? As provocações feitas ali no segundo gol do Corinthians, até o Luxemburgo falou, né, sobre o Rian, calma, que ele é um garoto, ele vai aprender, o Roger Guedes falou muito sobre isso também. Sim. Mas eu tô com você, Carlão. A gente gostaria de estar falando aqui sobre futebol, né? Sobre essa molecada do Corinthians, boa de bola, mas a gente está falando também de assuntos externos. Né? É verdade. E vamos falar também de um lado mais fofo da situação, né? Eu também estava acompanhando as redes sociais, a esposa do Michael, no momento do gol, ela chorando, emocionada, né? Porque o Michael realmente não passa por um bom momento técnico no Corinthians. E ele é cria do terrão, né? O jogador aí revelado pelo Corinthians, ganhou o mundo, jogou aqui na Ponte Preta e tem muita qualidade, mas não faz aí não cumpre uma boa trajetória no Corinthians, mas ontem fez o gol, a esposa dele toda emocionada, realmente me tocou esta situação e que o Michael tenha aí uma outra continuidade no Corinthians, siga por um outro caminho e que ele possa aí voltar a render o esperado. O Michael, para quem é corintiano e gosta de cutucar o rival um pouquinho, ele fez o gol do título dentro do Allianz Parque, né? Naquela final do Campeonato Paulista e que ele tem aí um novo momento com a camisa do Corinthians. Parabéns ao Corinthians, foi guerreiro, uma vitória típica corintiana. Talvez o técnico Vanderlei Luxemburgo, por estratégia, não tenha dado a devida importância à Copa Sul-Americana, mas foi uma vitória emblemática, uma vitória com uma cara do Corinthians. Aquele quadro, Curiosidades Fúteis, Carlão, tô até pensando em oficializar esse quadro, hein? Vou falar com a nossa chefia. A esposa do Maicon é irmã do Lianco, zagueiro, em São Paulo. Olha aí, curiosidade boa, gostei. Então é a família do futebol, né? Eu descobri isso quando o Michael esteve jogando em Campinas, né? Aqui com a Ponte Preta. Já que você citou aí Michael, Allianz Parque e tal. O Lianco que acertou a ida para o Besiktas da Turquia essa semana. Sabe tudo. Ele é enciclopédia do futebol. Aliás, Fábio Scheib, falando em futebol, em Sul-Americana, hoje teremos mais jogos importantes dentro do campeonato, né, Fabião? Exatamente. Além do Botafogo, que entra em campo hoje com a vantagem de 2-0 sobre o Patronato, às 7 horas da noite no Engenhão, no Newton Santos. O Emelec pega o Sporting Cristal do Peru lá no Equador. No primeiro jogo, o Emelec já ganhou do time peruano lá no Peru. O São Lourenço também em vantagem, encara o Independiente Medellín. No primeiro jogo, o São Lourenço ganhou por 1-0. Ontem, além de Corinthians Universitário, o Corinthians vai pegar o News Old Boys. O América Mineiro goleou o Colo-Colo por 5-1 e também se classificou. O próximo adversário do América Mineiro vai ser o Bragantino. E o Estudiantes da Argentina bateu o Barcelona de Guayaquil por 4-0 e também se classificou. O Estudiantes a pegar o Goiás. Então já estão sendo definidas as oitavas de final da Copa Sul-Americana, viu, Julião? Maravilha, Fabião. Aliás, Sul-Americana, a Conmebol tenta tornar essa competição um pouco mais relevante, né, Carlão, em comparação aos últimos anos, é um pouco mais atrativa, justamente num trabalho de comparação aí com a EFA,
a UEFA ter conseguido tornar a Liga Europa ali um pouco mais atraente para os clubes, para os torcedores, mas esse trabalho aqui no futebol sul-americano é um pouco mais difícil, porque a Libertadores é a princesa dos olhos, né, Carlão? Eu acho que a melhor maneira era qualificar a ida para a Copa Sul-Americana. Eu tenho como embasamento o Campeonato Brasileiro. Eu acho que muita gente se classifica. Poderia afunilar um pouquinho mais, e nos outros países também, para qualificar e deixar o torneio num nível interessante. Eu acho que pelo menos nos moldes da Libertadores, como está acontecendo agora, isso facilita, porque você pega aí, um Goiás. Poxa, o Goiás ele vai realizar 6 jogos, pelo menos. Se ele não se classificar, ele realiza 6 jogos contra equipes internacionais. E isso é um atrativo, sem dúvida alguma. Mas eu acho que a classificação, o qualifying para a Sul-Americana, ele deveria ser um pouco mais limitado, porque no Campeonato Brasileiro, rapaz, isso é uma festa, né? Não só para a Copa Libertadores, mas para a Copa Sul-Americana também. Então, limitar um pouco a classificação das equipes, né? Menos vagas, até para o futebol brasileiro ou para os outros países também, deixaria o campeonato, no meu modo de entender, menos inchado e mais qualificado. Aliás, estou aqui, né? O Fábio tem falado muito sobre o mercado, inclusive você, né, Fabião, falou sobre a chegada do Bruno Henrique também de volta ao Brasil. Mercado extremamente agitado, inclusive na Série B. Ô, Carlão, olha aqui, ó, o Júnior Todinho, lembra do Júnior Todinho, né? Sim, do Guarani. sim. Mais uma troca, ele deixa o ABC para se juntar ao CSA. Então a impressão que eu tenho é que o Júnior Todinho, pós aquele período que ele teve no Guarani, e uma saída até polêmica que ele teve, a volta dele não foi tão positiva assim. O Júnior Todinho fica no ABC menos de 3 meses e agora vai para o CSA. Parece estar tentando se encontrar um pouco assim na carreira de novo, né, Carlão? É verdade, Júlio. Aliás, estava acompanhando esse noticiário hoje pelo Twitter com o nosso parceiro Lucas Rossafa. Você e Lucas Rossafa são os principais informantes do Twitter, né, no que tange ao futebol campineiro. E eu não gosto dessa coisa nômade, né, dos jogadores de futebol. O Todinho precisa criar identidade com algum clube, teve esta oportunidade no Guarani, mas saiu de uma maneira tumultuada, voltou e não conseguiu render aquilo que se esperava, aí vai para o ABC, também não joga bem, no futebol paulista tentou algumas oportunidades em outros clubes, não criou raiz, não criou identidade, e isso é muito ruim. Então que o Todinho agora saiba aproveitar esta oportunidade no CSA, que ele vai defender uma camisa forte, uma camisa pesada lá do Nordeste, que tem uma torcida fanática, presente, e que ele volte a fazer gols e, de preferência, mais uma vez, crie laços com o clube de futebol, no caso, o CSA, o Centro Esportivo Alagoano, Julião. Ô Fábio, Bruno Henrique, é bom volante, jogador para grupo, você não gosta, reforço do Internacional, passou pelo Corinthians e pelo Palmeiras. Eu gosto muito, sim, acho um jogador bem completo, um meio-campista bem completo, sabe marcar, sabe jogar também, tem um chute de fora da área muito bom, é um líder nato, né, no próprio Palmeiras ele foi capitão em 2018, acabou levantando a taça também do Campeonato Brasileiro, e acabou saindo por divergências com a torcida. Naquela época o Palmeiras não estava ganhando muito, mais um caso de briga de jogador com a torcida, mas eu gosto muito dele. Lógico, está jogando no futebol da Arábia, que não tem tanta competitividade até o momento, né? Porque agora vai ser outra coisa, mas ficou um tempo fora, mas acho que podia agregar bastante. O problema é que ele foi pedido pelo ex-técnico do Internacional, Mano Menezes, né? Que saiu justamente no dia que ele está chegando. E agora com o Kudê que gosta muito de intensidade no futebol, né, que gosta muito de aquele futebol de organização, veloz também, muita intensidade, pode ser que não seja tão usado pelo Eduardo Kudê como seria com o Mano Menezes que já trabalhou com ele, gostava muito do estilo de jogo dele, um meio-campista de classe mesmo, viu, Julio? Carlão, o Internacional está nessas mudanças, né, de comissão técnica, depois aí de um período com o Mano Menezes, e agora anuncia a volta do Kudê, que talvez no Brasil, o time que ele tem aí maior simpatia, né, comparado ao período de Atlético Mineiro, é o próprio Internacional, né, Carlão? O Kudê, ele é curioso, né, porque ele não saiu dos clubes em virtude de resultados, né, no Internacional ele foi bem na primeira passagem, no Atlético Mineiro ele estava conseguindo já dar uma cara, embora, claro, o nível de atuação ainda não era dos melhores, mas muito tumulto fora de campo, né, muitas entrevistas
polêmicas, citando a diretoria, né? Eu acho que esses problemas você deve resolver internamente, e o Kudê externava, né? E aí no futebol a gente sabe como as coisas funcionam. E agora ele tem outra oportunidade no Inter, que ele foque no Internacional, que ele conclua o trabalho, que ele dê prosseguimento às ideias de jogo que ele tem. Eu gosto do trabalho do Kudê, mas fora de campo ele gera muito tumulto. Então que ele chegue agora ao Beira-Rio com um pouco mais de comedimento, um pouco mais de tranquilidade para tocar o trabalho dele. Maravilha. Depois do repórter CBN, Antônio Lupe, teremos destaques de Guarani e Ponte Preta, a dupla campineira, com rodadas importantes aqui na Série B, né, Lupe? Exatamente, Júlia. A gente vai falar sobre... programa, Lupe? Eu esqueci de ativar o microfone, peço perdão. Mas a gente vai falar sobre o empate da Ponte, o fraco empate da Ponte com o Juventude na fria Campinas ontem à noite, e também projetar esse duelo entre Guarani e ABC, que acontece em palco de Copa do Mundo. Foi palco da Copa do Mundo do Brasil em 2014, a Arena das Dunas, jogo que acontece hoje à noite, Júlio. É verdade, o Guarani falta, se não me engano, até o nosso colega Lucas Pezão fez a conta aí no Twitter, o Guarani já jogou em quase todos os estádios, faltam 2 arenas, se não me engano, depois eu vou até puxar essa lista, mais a Arena das Dunas aí, mais uma arena de Copa para o Guarani riscar aí na listinha. O Fábio Scheib deve ser aqui da mesa o que mais visitou arenas de Copa. Você tem quantas na conta? Sim. Fábio Scheib? Motivos óbvios, né? Gostei bastante da Arena Castelão lá em Fortaleza. Mineirão pode ser contado como uma arena também. A Arena das Dunas não conheço, mas a Fonte Nova bem legal, em Salvador também. De Manaus eu fui também uma vez. Manaus infelizmente não está sendo muito usado. Mas já ganhou. Já. Mesmo aqui em São Paulo, a Arena do Corinthians, muito legal também. Esse estilo de arena me encanta bastante. Boa, Fábio Scheib. Daqui a pouco a gente faz essas contas aí. Não é nem fazer. O Fábio Scheib já ganhou, já ficou com o título aí de quem mais visitou arenas de Copa do Mundo. Agora são 11h31. Repórter CBN. Quarta-feira, 19 de julho de 2023. O governo dos Estados Unidos negou o pedido para extraditar os 2 pilotos de um jato Legacy que provocou um acidente com o avião da Gol em 2006. 154 pessoas morreram. A embaixada americana informou que os crimes pelos quais Joseph Lepore e Jean Paul Palladino foram condenados não estão previstos no Tratado de Extradição entre os países. Os pilotos foram condenados a 3 anos de prisão em regime aberto pela Justiça brasileira. A ponta de uma asa do jato atingiu o Boeing e provocou a desestabilização e a queda da aeronave da Gol em uma área de floresta. O Legacy conseguiu pousar na base aérea da Serra do Cachimbo, no Pará. O Brasil vai enviar ajuda ao Canadá para combater incêndios florestais. O anúncio foi feito pelo Ministério das Relações Exteriores. De acordo com o governo brasileiro, vão participar da missão bombeiros e especialistas de órgãos federais no combate a esse tipo de ocorrência. O Planalto já havia anunciado o envio de brigadistas do IBAMA. A iniciativa terá duração de 1 mês e ficará concentrada nas áreas canadenses mais prejudicadas. A Copa do Mundo Feminina de Futebol começa amanhã com venda recorde de ingressos. 1.375.000 entradas foram negociadas. O anúncio foi feito pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino. O torneio será disputado na Oceania até o mês que vem. O Brasil vai estrear na segunda-feira contra o Panamá, às 8 da manhã, pelo horário de Brasília. A delegação brasileira chegou ontem a Brisbane, na Austrália, onde vai ficar na primeira fase. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa.
o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Muito mais cinema na sua vida é com a Rede Cineplex. Com os maiores e melhores lançamentos, na Rede Cineplex, você conta com salas modernas, telas gigantes, som e imagem digital 3D de última geração, poltronas super confortáveis e uma bombonière completa. Confira a programação completa em cineplex.com.br ou baixe o aplicativo. Em Campinas, no Shopping Prado Boulevard. Em Paulínia, no Paulínia Shopping. E em Itatiba, no Itatiba Shopping. Se apaixone pela magia do cinema com a Rede Cineplex. Soltar balão pode colocar vidas em risco, provocar incêndios e causar danos ao meio ambiente. Quem solta balão está sujeito a punição severa e prisão. Ajude a denunciar esse crime. Uma iniciativa CBN Campinas. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 36 minutos, estamos de volta com o CBN Esportes dessa quarta-feira de muito futebol. Daqui a pouco informações do Guarani que entra em campo. Mas temos aqui a participação do nosso ouvinte com mensagens de áudio. Você manda também a sua mensagem 991869070. Mande a sua participação que a gente registra aqui no CBN Esportes, como essa que nós temos aqui. Coloque aí no ar, Valmir Bortoleto. Bom dia, CBN. Eu queria o contato do Antônio Lupe, do Júlio Nascimento. Queria mandar um abraço para eles. Quer um contato meu e do Antônio Lupe? Anote aí, então. Vou passar o do Lupe aqui pra você, ó. Do Pix, Julião. Não, tô brincando, Lupe. Fica tranquilo, fica tranquilo. Antes de a gente passar aqui pros times de Campinas, o Fábio Scheibe tem uma notícia aqui que envolve não só o futebol brasileiro, mas também personagens da região. Porque é um jogador que, quando você fala em Scarpa, Hortolândia, você fala em reinado e muita moral aqui na cidade, e tem muita gente que gosta de acompanhar cada passo do Scarpa no futebol. E tem uma notícia aí que vai deixar muita gente um pouco empolgada aí, hein, Fábio Scheibe? Com apenas 10 jogos pelo Nottingham Forest, 0 gols, 0 assistências, Gustavo Scarpa está de saída do clube inglês após menos de um ano jogando pela Premier League. O time inglês, o Nottingham Forest, avisou Gustavo Scarpa que não conta com ele para a próxima temporada e ele vai ser emprestado para algum time. Ele vê com bons olhos uma volta para o futebol brasileiro. Alguns clubes já tentaram até um contato com o Nottingham Forest. E ele, então, possivelmente, já nessa janela, pode estar chegando para algum clube brasileiro. Obviamente, os palmeirenses querem a volta dele, mas o Flamengo também, na última semana, fez contato para adquirir Gustavo Scarpa, então, como possível reforço também. Agora a briga por Scarpa deve esquentar, viu, Julio? O Carlão, o Scarpa pelo menos no meu entendimento, é prateleira A aqui no futebol brasileiro, né, Carlão? Sem dúvida, Júlio. Poxa, infelizmente, né, não deu certo a trajetória do Scarpa na Inglaterra. O Scarpa que tem uma cultura invejável, uma maneira de pensar diferente, né, intelectual, é uma outra prateleira. Tanto é que ele foi para a Inglaterra não em busca de resultados dentro de campo, muito mais, claro, isso faz parte,
mas muito mais para adquirir conhecimento, a cultura, viver em outro país, e infelizmente dentro de campo as coisas não renderam. Agora, se ele voltar para o Brasil, seria um grande reforço para qualquer clube, para o Flamengo, para o Palmeiras, para outra grande equipe, mas fico triste, né? Muito mais pelo Scarpa em não ter dado certo esta trajetória dele na Inglaterra, que ele queria muito, ele gostaria muito, era um desejo, era um anseio dele, e infelizmente não deu certo. Vamos lá falar do Guarani, que entra em campo hoje contra o ABC. Vem aí mais uma arena de Copa na vida do Bugre. E o Guarani com mudanças na equipe, né, Lupe, para esse compromisso hoje contra o mais querido de Natal. É verdade, Júlio. Palco de Copa do Mundo, Arena das Dunas. O Chaib disse que ainda não teve a oportunidade de conhecer. Nessa eu largo na frente, porque já estive na Arena das Dunas em 2016, inclusive para acompanhar o jogo da seleção brasileira. Fez 5-0 na Bolívia nas eliminatórias para a Copa de 2018. É um estádio fantástico, uma estrutura impecável, onde o Guarani vai jogar hoje à noite contra o ABC. O Bugre tenta a primeira vitória como visitante sob o comando do técnico Humberto Louser. Foi até Ribeirão Preto e perdeu para o Botafogo por 1-0, e na última partida fora de casa foi até Criciúma e ficou no empate em 1-1. Você disse de mudanças, e elas vão acontecer, principalmente no gol. O Pegorari não viajou com a delegação, ele teve um problema muscular no empate com o Criciúma, deixou o campo ainda no primeiro tempo e não tem condições de jogo. Até por conta disso, a diretoria acelerou a contratação do Douglas Borges, goleiro que estava no Botafogo do Rio de Janeiro, regularizou o atleta na última semana e ele está apto a jogar pelo Guarani e hoje deve ser o titular da meta bugrina. Também existe uma pequena dúvida se ele vai manter aquele esquema com o Bruninho como armador da equipe, como camisa 10, ou se o Isaac volta para o time com o João Vitor ficando como opção no banco de reservas. Acredito que ele vai manter a mesma estrutura tática do último jogo, com o Bruninho por meio, João Vitor, Bruno José e também o Derek no sistema ofensivo do Guarani, que vai também ter uma novidade. O Kaique, lateral esquerdo. Assim como o Douglas Borges, o Kaique está regularizado, lateral esquerdo que veio do Maringá, fez toda a sua base no São Paulo, também passou pelo Criciúma, e ele fala um pouco da mudança que ele teve no seu estilo de jogo quando ainda estava no São Paulo. Um jogador mais ofensivo, uma espécie de ala pelo lado esquerdo. Cheguei a jogar de ponta no Sub-20 com o André Jardini. Ele viu que eu era bastante ofensivo e me chamou para conversar se eu podia fazer como extremo ali do lado esquerdo. Primeiramente, eu não sabia, era uma função nova para mim, mas acabei indo bem também. E logo no profissional, o professor Rogério Ceni também me utilizou ali. Creio que no último clube que eu passei, eu melhorei bastante a parte defensiva, mas eu tenho mais essa facilidade de chegar na frente mesmo. Eu cheguei num clube novo, o Mike e o Eliel também, outro lateral esquerdo da base, são grandes jogadores também. Eu vim aqui para buscar meu espaço. Independente que tenho muito minutagem, se ele estiver bem, eu vou esperar a minha oportunidade de chegar. E em questão à cidade, eu estou em casa, minha família está muito feliz, que eu estava em Maringá, ficava longe da família. A sensação, a torcida do Guarani sabe a força que é jogar aqui dentro com eles e não vejo a hora de poder estrear. Bom, o Kaique é de Hortolândia, cidade próxima que é Campinas, fica como opção no banco, como ele disse, vai brigar por posição com o Mike e também com o Eliel pelo lado esquerdo. Em relação ao provável time do Bugre, que entra em campo para enfrentar o ABC, com o Douglas Borges no gol, Diogo Matheus na lateral direita, Lucão e também o Valber na zaga, e na lateral esquerda o Mike. Meio campo com o Matheus Barbosa, o Matheus Bueno e provavelmente o Bruninho. No ataque, João Vitor, Derek e Bruno José. Rapidamente, o provável time do ABC, que teve algumas mudanças, saídas, chegadas de atletas, né? O técnico Alan Al, que já passou pelo Guarani, ele deve colocar o Simão no gol, Gedeilson, Afonso, Genison e Romário, Jean Patrick, aquele mesmo, hein? Jean Patrick, Tony Anderson e o Wallace, Matheus Anjos, Fábio Lima e Paulo Sérgio, que um dia foi o artilheiro do Brasil, Júlio. E graças a Deus está aqui no Brasil, né? Porque passou por maus bocados recentemente, Sim. né? Não lembro agora o país, me fugiu aqui. Sudão. Obrigado, Antônio Lupe. Carlão, antes de você comentar, né? O Guarani hoje com mudanças, com estreia.
E, claro, enfrentando o ABC, que está numa situação complicada e tem nomes conhecidos aí do torcedor campineiro. Prometi aqui na lista, levantamento do Lucas Pezão, Guarani nas 12 arenas da Copa de 2014. Já jogou no Beira-Rio, não jogou na Arena da Baixada, jogou na Neoquímica Arena, jogou no Mineirão, não jogou no Novo Maracanã, jogou na Fonte Nova, hoje joga na Arena das Dunas, já jogou na Arena Pernambuco e no Castelão, não jogou no Mané Garrincha e já jogou na Arena Pantanal e na Arena Amazônia. Então, com hoje, né, estreando na Arena das Dunas, vão faltar a Arena da Baixada em Curitiba, Maraca no Rio de Janeiro e o Mané Garrincha em Brasília. Dito isso, Carlão, o Guarani está tentando quebrar essa sequência ruim. 8 jogos sem vitória como visitante, 4 derrotas e 4 empates, Carlão. E se quiser brigar realmente por uma vaga entre os 4 primeiros, o Guarani vai precisar melhorar o rendimento fora de casa. E nada melhor como hoje. Uma atmosfera tranquila, o jogo num estádio nível Copa do Mundo, que não tem tanta interferência da torcida, diferente do Frasqueirão, né, onde é uma panela de pressão, mesmo o ABC não fazendo bons jogos nesta temporada, mas é sempre melhor você enfrentar o ABC na Arena das Dunas, um palco quase que neutro, do que você enfrentar na casa, de fato, do ABC, que é o Frasqueirão. O Lupe passou aí o time, eu não vejo assim o porquê de mudar. O Guarani foi bem dentro da proposta dele, lá em Criciúma, um jogo em que pouca gente contava com pontuação, e o Guarani voltou de Santa Catarina com um ponto na bagagem. Pouca gente vai conquistar pontos no Heriberto Rios, e o Guarani conquistou com esta formação que está se desenhando para logo mais lá na Arena das Dunas, com o Bruninho um pouco mais recuado, jogando por dentro, João Vitor no ataque, Bruno José também, e o Derek. Eu acho que é a melhor formação aí para este jogo, fora de casa, que prioriza a velocidade, prioriza o contragolpe. Tem a estreia do Douglas Borges, que, se não tem minutagem, é um cara experiente, era uma das referências no elenco do Botafogo, não era o titular, mas tinha uma voz ativa dentro do grupo, é um cara que vem para ajudar. É uma boa formação para enfrentar o ABC, que, como você disse, tem vários personagens aqui que atuaram no futebol de Campinas. Pelo que eu estou vendo aqui, segundo o GE, o Genilson é aquele, será, Júlio, que jogou no Guarani, o zagueiro? Foi pro Juventude? Nossa, eu lembro, o Genilson, ele jogou nos primeiros anos de Guarani na Série B, né? Isso, o Romário, que jogou no Guarani, Jean-Patrick Ponte, Matheus Anjos jogou nos dois, o Júnior Todinho está indo embora para o CSA, mas tem aí o Paulo Vitor, né, que jogou na Ponte Preta. Então, Paulo Sérgio, desculpa, e grandes figuras, né, que atuaram no futebol de Campinas. Infelizmente, figuras que não fizeram tanto sucesso assim. Mas é um jogo em que o Guarani tem condições de pontuar. Eu acredito sim numa vitória, até pelo fato de jogar na Arena das Dunas. É isso aí. Então, hoje, essa partida importante do Guarani, claro, com cobertura total aqui da CBN, às 9h30 da noite. O Bugre em ação pela Série B do Campeonato Brasileiro contra o ABC pela 18ª rodada. Já já a gente volta com informações da Ponte Preta. Ontem, Macaca em campo ficou apenas no empate, sem gols, hein? Juventude de Nenê, aniversariante do dia. Eu conto daqui a pouco quantos anos o Nenê está fazendo nessa quarta-feira. Agora são 11h47. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Vai para Viracopos? Ir de carro para o aeroporto é a sua melhor opção. E agora, com o Estapar Reserva, ficou mais prático e econômico estacionar. Reserve a sua vaga com descontos exclusivos no aeroporto de Viracopos pelo site ou pelo app Estapar Vaga Inteligente. Diárias avulsas a partir de R$17.
Comece a sua viagem com tranquilidade. Consulte as condições no site. Aonde quer que você vá, Estapar. Vem aí a 38ª Corrida Integração Campinas. Corredores de todas as partes do Brasil se reúnem para participar da maior e mais tradicional corrida de rua do interior paulista. Percursos com as modalidades corrida de 10K, 5K e caminhada. A largada será dia 24 de setembro e as inscrições já estão abertas. Então corra, acesse o site corridaintegração.com.br e participe. Corrida Integração Campinas 2023. Iniciativa EPTV. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. LG Day, a seleção dos melhores imóveis no mesmo lugar. E a maior oportunidade do ano está aqui. São casas e apartamentos de 1 a 4 dormitórios, de 200 mil a 7 milhões, direto dos principais incorporadores do país. Quer morar bem ou investir? Sábado, dia 22 de julho, procure um dos consultores da LG Mota Imóveis em nossa loja de lançamentos. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta aqui com o CBN Esportes dessa quarta-feira e agora vamos falar da Ponte Preta. Ontem empate em casa sem gols contra o Juventude de Nenê. Antônio Lupi, Nenê, 42 anos completados nessa quarta-feira. Ontem não mostrou sinal de cansaço nenhum. E na saída do campo, estava dando entrevista normal. Estava aqui jogando, corri, quilômetros. Tem ali um garoto ali de 20 anos cansado, coisas da vida, né? E ele lá, tranquilo. E dando chapada, quase faz um golaço no Kaique França, e joga na esquerda, joga na direita, joga no meio. O Nenê tem que ser estudado pela NASA, viu, Antônio Lupi? Tem que ser estudado pela NASA, ótimo jogador, principal jogador do Juventude na temporada e, é claro, uma grande atração ontem no jogo. 42 anos, como você disse, quase fez um golaço, parou num outro destaque, né, da Série B, só que pela Ponte Preta, o Kaique França, e depois dessa entrevista ele ainda foi para a torcida, deu autógrafo, tirou foto, fez uma festa ao Nenê ontem no Moisés Lucarelli, só que gols, nada, nem para o Juventude, nem para a Ponte Preta. Empate ruim para as duas equipes que buscavam a reabilitação dentro da Série B. Para a Ponte, jogando em casa, pior ainda, até porque foram 2 jogos seguidos no Majestoso, derrota para o Tombense, empate contra a Juventude, 6 pontos disputados e apenas 1 ponto somado. E esse empate em 0-0 foi o 7º empate da Ponte Preta, que é a equipe que mais empatou na Série B, e foi o 4º empate em 0-0. Depois da partida, o técnico Felipe Moreira foi perguntado por que dessa oscilação da equipe, que vinha de 3 vitórias e agora não vence há 2 partidas. A gente está disputando um campeonato que ele é muito equivalente entre as equipes. Você vê todos os jogos, não tem jogo difícil, não tem time que está muito acima, não tem time que está muito abaixo, é um campeonato muito nivelado, então a gente tem que ter atenção em todos os jogos. Se for ver o nosso retrospecto, 5 jogos, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate não é ruim, né? Mas como tem 2 jogos em casa e a gente tem a força da nossa torcida, aqui poderia ser muito melhor do que foi. Eu acho que um jogo hoje muito equilibrado, teve altos e baixos, teve um momento que a Ponte estava melhor, um momento que o Juventude cresceu, como são 2 equipes de nível muito grande. Você vê o elenco do Juventude, né, a crescente que eles estão, então saberíamos que era um jogo muito difícil. E assim foi. Primeiro eu queria explicar uma situação que eu sabia que eu ia sofrer uma pressão grande, né? Acho que de torcida, até mesmo de vocês, deve ter esse tipo de comentário. É a questão do André, né? Para a gente matar essa situação, para a torcida não ter dúvida do porquê não ter entrado. O André veio de um período inativo, né? Com poucos jogos. E na hora que ele chegou, a gente teve uma semana para trabalhar. Então já tinha uma carga programada para o André, que era o primeiro jogo no máximo 30 minutos, no segundo jogo um volume maior 70 minutos, e no terceiro jogo ele não entraria no jogo, ele nem viria para o jogo, né? Para ter esse tempo de descanso, ele estava com muita dor muscular, e a gente tem uma equipe, nós temos uma equipe aqui na Ponte Preta muito capaz, tanto o departamento médico, o departamento de fisiologia, o departamento de preparação física. Então acho que é importante, a gente conversou muito, falou, o risco é muito alto do André. A gente não poderia contar com ele. E foi um pedido dele
estar aqui hoje. Falei, André, os caras vão me xingar pra caramba lá. Vai ter essa pressão para... Ele falou, Felipe, mas eu preciso estar junto com o grupo, concentrar, me aproximar das pessoas. Ele até brincou lá, falou, acho que dá para jogar uns 5 minutos. Mas a gente não poderia correr risco, por isso não dá a opção do André. Muito bem, a gente está muito equilibrado defensivamente, né? A gente é uma das melhores defesas também do campeonato, a gente tem que colocar isso, ressaltar isso, que é trabalho. E as oportunidades, eu acho que tem hora que a gente, se criar uma ou duas, tem que fazer, você tem que ser efetivo, como foi hoje. A nossa melhor oportunidade no primeiro tempo, a melhor oportunidade no jogo, eu acredito, a gente teve essa chance, né? Infelizmente não fomos efetivos nessa participação, com uma partida talvez brilhante do Eliel numa parte defensiva, uma parte de se doar pela equipe, de criar espaço para outros jogadores. Então a gente está tendo essas oportunidades, tem hora que a gente não está sendo efetivo. Bom, esse é o técnico Felipe Moreira. Com esse empate, a Ponte está na 12ª colocação. É claro que ainda alguns jogos vão acontecer na rodada. Ela tem 22 pontos e agora vai terminar o primeiro turno da competição contra o CRB, sexta-feira, 7 horas da noite, lá no estádio Rei Pelé, na belíssima Maceió. Júlio. E aí, Carlão, suas impressões ontem, né, sobre esse jogo da Ponte, mais um empate em casa e o segundo jogo, né, seguido que o ataque não consegue marcar, Carlão. Olha, Júlio, vamos ponderar algumas situações. Uma eu concordo com o Felipe. Defensivamente, ele acertou a casa, principalmente quando está o Fábio Sanches, tem um goleiro sensacional que é o Kaique França, mas você não consegue sucesso dentro de uma competição apenas se defendendo. A Ponte ela é um time acéfalo ofensivamente. Eu não sei o que acontece nos treinamentos. O time não tem uma triangulação, não tem uma ultrapassagem. Os laterais não fazem mais uma jogada de profundidade. Não temos mais. Com o Arthur pelo lado esquerdo, com o Everton, com o Mailton do lado direito. Outra coisa ele insiste nesse posicionamento do Mailton na segunda linha. Deu certo em Itu, nas outras partidas nem tanto, mas ele insiste com este posicionamento. Eu acho que se for para colocar o Mailton na segunda linha, coloca o Dudu. Com todos os problemas do Dudu, não faz um bom papel com a camisa da Ponte, mas é um atacante, de repente tem um contra um, tem um momento de lucidez, pode furar a defesa. Eu tentaria com o Dudu ao invés do Mailton na segunda linha. Mailton na lateral, até que quebra um galho. Mas ofensivamente a Ponte está devendo, os meias não conseguem criar, o Elvis muito abaixo, errando passes, com dificuldade para colocar o companheiro na cara do gol. Eu vi que ele elogiou o Eliel. Pô, elogiar o Eliel defensivamente é brincadeira, né? Aquela coisa do atacante tático. O atacante tático ele é bom até certo ponto. O atacante ele precisa de gols, precisa marcar, precisa balançar a rede, assim como a Ponte vai precisar. Então não tem uma tabela, não tem uma jogada mais clara de gol. E se a Ponte não melhorar ofensivamente, consequentemente ela não vai fazer gols, consequentemente ela não vai vencer os jogos e a zona do rebaixamento está chegando. A diferença hoje é de apenas 4 pontos. Então a Ponte tem muitas dificuldades quando ela precisa propor o jogo. E isso vai ser uma tônica dentro do estádio Moisés Lucarelli. Agora, se você não ganhar em casa, fora de casa fica muito difícil. Pode até conquistar uma hora ou outra, como ela venceu o Ituano, como ela venceu o Avaí. Mas na maioria das vezes isso não vai acontecer. Então se a Ponte Preta não tiver um pouco de lucidez, não tiver um pouco de qualidade no sistema ofensivo, se o Felipe Moreira não trabalhar esta parte ofensiva, vai morrer abraçado com o pessoal lá da torre lá. O pessoal adora um volante. Então vai com essa ideia que vai ver o que acontece. Então a Ponte ofensivamente ela precisa melhorar demais se ela quiser continuar brigando para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Bom que o Felipe tenha explicado aí o que aconteceu com o André, Sim, né? Muita sim. gente ontem estava perguntando, né, Carlão? E agora ele explicou que é uma programação já definida para o André, né? Sim, eu até, no momento que eu já ia ter uma opinião contrária do Felipe, que ele falou, pô, então não leva pro banco, caramba. Mas aí o André disse que queria ir pro banco, e aí o Felipe tem que ter as costas largas para suportar as críticas. Mas pelo menos mostra um comprometimento. Não vejo problema nesse tipo de situação, mas o André tem que entrar em forma o mais rápido possível, porque a Ponte vai precisar dele.
Eu espero que a diretoria, neste acerto com o André, tenha explicado para o André o que é a Ponte Preta, que a Ponte precisa dele, que ele pode se recuperar no futebol através da Ponte Preta, porque ele tem qualidade, já demonstrou isso em outras equipes. E num pouco momento aí de clareza do André contra o Tombense no enfrentamento com o Felipe Garcia, fez um belo gol e infelizmente acabou não sendo validado. Mas a Ponte, se ela não melhorar do meio campo para frente, se o pessoal da comissão técnica não largar um pouco a mão com esse negócio dessa volantaiada aí, a Ponte Preta vai correr um risco seríssimo na Série B do Brasileiro. Fábio Scheibe, temos mais jogos hoje pela Série B, né? Quarta-feira com mais jogos além do duelo do Guarani contra o ABC. Exatamente, Júlio. O complemento da 18ª rodada, que começou na segunda-feira com a vitória do Botafogo sobre o Criciúma por 1-0. Ontem o Tombense fez 2-1 no CRB e a Chapecoense bateu o Ituano por 1-0. Além de Ponte Preta 0, Juventude 0. Hoje, mais 6 jogos. O Atlético Goianiense enfrenta o Mirassol lá no Antônio Ascioli. O Novo Horizontino recebe o Londrina, os 2 jogos às 7 horas da noite. E às 9h30, o Lanterna Avaí encara o Sampaio Correia. O Sport pega o Vitória na Ilha do Retiro. O Ceará encara o líder Vila Nova no Castelão. Também às 9h30, o jogo com total comando CBN, ABC e Guarani na Arena das Dunas. Obrigado, Fábio. Até o Arena. Um abraço para você. Valeu. Carlão de Freitas, um abraço. Até o Arena, Carlão. Valeu, Júlio. Um abraço. Tchau, tchau. Antônio Lupe, seu último destaque. O meu destaque fica por conta do empréstimo, né, do Guarani, do Renanzinho, para o Remo, e a contratação oficial do atacante Robinho, que estava na URT e agora é reforço do Guarani até o final da Série B. Júlio. Obrigado, Lupe. Termina aqui o CBN Esportes dessa quarta-feira, meio-dia em Campinas. CBN Esportes Campinas.